Clima quente na Gávea. José Botto toma decisão bombástica hoje. Mengão pega o São Paulo no Brasileirão. Fica comigo até o final para se atualizar das últimas notícias do Mengão. As informações do Flamengo é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo retoma as atividades no calendário do futebol brasileiro neste sábado, 16h30, contra o São Paulo, no Maracanã. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas fora de campo, tudo um tanto quanto turbulento. A situação de José Botto é bastante desgastante. É o período de maior turbulência do diretor desde sua chegada no início do ano, praticamente na virada de 2024 para 2025, no início da gestão BAP. O Botto acumula alguns pontos de desgaste, os mais recentes inclusive, mas outros de longa data, como por exemplo a amizade com o técnico Felipe Luiz. Ela não é tão bem vista assim pelo parte da diretoria do clube, da cúpula rubro-negra, especialmente também pelo presidente BAP. Isso porque acreditam que o Botto, em algumas situações, poderia ser um pouco mais contestador, um pouco mais duro, e a amizade, por vezes, pode atrapalhar. Em relação à Auri, se posicionou de forma dura e Botto, publicamente, nunca foi muito veemente diante das pretensões do clube, que não ficou satisfeito diante de tudo que aconteceu no caso Gerson. Em relação à postura de Botto, nos Estados Unidos, especialmente quando concedeu diversas entrevistas para veículos estrangeiros, isso incomodou bastante também. Viram numa possibilidade de o dirigente querer se valorizar, também expôs o clube em um momento tão delicado, tão importante como a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Botto chegou a conversar com jornalistas italianos e falar sobre nomes que gostaria de contar no Flamengo. Ao ser perguntado sobre isso, sobre um jogador da Juventus, citou até o Vlahovic, que já tinha deixado o Pedro, atacante, no banco nos tempos de Fiorentina. Isso não foi bem visto por o staff do Pedro e também por parte da diretoria do Flamengo. Então isso irritou bastante também. Então o Botto segue bem criticado, bem desgastado. Essa situação do Michael Mick Johnson, né, como chamam esse jogador irlandês que está no West Bromwich, foi só mais uma gota d'água em toda essa questão. Então o Botto já vem desgastado bastante há algum tempo, desde também de Juninho, que foi contratado como scout por uma indicação do scout, na verdade, só que ele não rendeu até o momento. Teve bons momentos na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, mas desde então praticamente não tem mais chances verdadeiras com o técnico Felipe Luiz. A reportagem do Pedro Henrique Torre. André Donque. Problemas sérios, graves ou contornáveis e nada demais? Acho que são vários episódios, né? Tem alguns, assim, que sinceramente eu acho tão... A história, por exemplo, do Vlahovic. Foi perguntado pela Gazeta dello Sport de um jogador que gostaria, ele citou o nome do jogador, não vejo motivo para se gerar um atrito e tudo mais. Tem algumas outras questões, como a história em relação a uma possível venda lá do Pedro e tudo mais, que eu acho que são coisas que não podem acontecer. Acho que isso cabe conversa, acho que é o tipo de coisa para você chamar, ter uma reunião e tudo mais. Então acho que eu vejo episódios de formas diferentes. Só que essa relação parece desgastada, assim, pelo acúmulo de situações, a forma como a gente viu, a ponto da contratação de um jogador acabar não acontecendo. Tem, assim, o que eu imagino que possa acontecer e a forma... Sinceramente, acho que é um episódio, para mim, uma situação que poderia ser contornável, de conversa, mas considerando a realidade do futebol brasileiro, como não sei, me parece difícil a situação ser contornável, tendo em vista como é o nosso modus operandi aqui. Mas, assim, sinceramente, acho que tem coisas e coisas para se avaliar aí dentro. Tem algumas coisas que são criticáveis e outras, sinceramente... Por isso que podiam sentar, aproveitar que o Botto é português, já podia cantar um famoso fado de Amália Rodrigues para a diretoria do Flamengo, que falava assim: o que queres tu de mim? O que queres tu de mim? Deixar claro até onde, os limites. Eu acho que essas questões, porque é muito amigão do técnico, quer dizer, então tem que ser inimigo. Qual o problema de ser amigo do técnico? Ainda bem. É o meu pensamento, pelo menos. Bobagem, né? Muita marola.
em cima, as coisas pontuais que o Donk apontou, aí numa eventual reunião cara a cara, a diretoria colocaria isso. O Flamengo estava caminhando, o Flamengo já tinha tirado o pé da lama financeiramente, da maneira organizacional, faltava a profissionalização do futebol, essa profissionalização estava vindo com o Boto, e agora, de repente, uma recaída nesse sentido. Voltaram as fofocas, voltaram os vazamentos, os WhatsApps, as mensaginhas que em outros momentos derrubaram outras pessoas. Acho que está na hora de estancar isso, né? Tem um vazamento aí nessa reestruturação do futebol do Flamengo pós-Brás. A gente enxergou isso de uma maneira mais profissional e agora parece que está dando passos atrás em relação a isso. Acho que é hora de estancar essa história. Não, é um retrocesso mesmo, prof. Porque os sócios do Flamengo e a torcida como um todo exigia esse passo adiante, que era a profissionalização do departamento de futebol. Ninguém discute os méritos da gestão Landim na parte de finanças e até na parte esportiva, conquistou muitos títulos, mas faltava essa estruturação e uma mentalidade mais profissional no departamento de futebol, e foi com esse intuito que colocaram o BAP no cargo. O BAP só está sentado na presidência do Flamengo porque prometeu a profissionalização. E quando ele desautoriza o chefe do futebol, alguém que foi contratado com essa missão de profissionalizar, de certa forma, ele dá voz e dá poder ao burburinho do clube que se incomoda com isso. A política interna do Flamengo, e essa é uma política nociva na maioria dos clubes, está reagindo a esse processo de profissionalização, tentando fritar o Boto. Porque, vamos combinar, o antecessor do Boto, o Marcos Braz, que era um cargo político, o Braz fez coisas muito piores e nunca gerou esse tipo de reação, nunca gerou essa comoção de diretoria, de conselheiros, por atitudes que visam profissionalizar o clube. Nossa, contratou alguém usando o scout, olhando fora do radar. Nossa, isso deveria ser um mérito. Legal que o cara está indo por esse caminho, mas não. A diretoria reage a estímulo externo, e eu citei o Braz. O Braz, entre outras coisas, saiu na mão com o torcedor no shopping, chegando a esse cúmulo, não foi punido. O Braz usou o Flamengo várias vezes com intuito eleitoreiro e político, que foi vereador no Rio de Janeiro e usava bandeira e cores do Flamengo e nada acontecia. Então, antes, o que era normal com o Braz, uma faísca com o Boto já gera todo esse incêndio, já gera toda essa comoção e essa necessidade de... O seu trabalho há pouco tempo é um trabalho delicado, porque quando você vai profissionalizar um ambiente que ainda tem métodos amadores, muita gente vai ficar sentida. Muita gente vai ficar com dor de cotovelo, vai tocar na vaidade. Porque antes, todo mundo tinha portas abertas no CT do Flamengo, no departamento médico, todo mundo dava pitaco e todo mundo falava com comissão técnica. O Boto tem começado a fechar e a blindar esse ambiente. Naturalmente, o conselheiro que antes ia lá tirar fotinha com o jogador, já não tira mais, fica melindrado. Então, a diretoria do Flamengo, o comando, principalmente o BAP, precisam ficar atentos a esse movimento, porque se deixarem rifar um executivo de futebol que chegou com a missão de profissionalizar, porque ele está profissionalizando, aí, de fato, o Flamengo vai voltar muitas casas nesse processo que está acontecendo. O Flamengo, até no processo de contratação, a gente já vê o Flamengo tentando ser mais cirúrgico, ou o Flamengo tentando olhar com outros olhos para o mercado. Tem oportunidades como Danilo, como Jorginho, ok, mas o Flamengo também vai tentar montar um elenco com mais profundidade, com jogadores com características diferentes. E até no caso do Johnston, o pessoal, nossa, mas um jogador irlandês... 35 milhões. Na realidade do Flamengo hoje, não inviabiliza outras contratações. Ele chegaria para compor elenco. Então foi uma gritaria, para mim, muito desproporcional, que tem o intuito de fazer o Flamengo diminuir o pé ou brecar a profissionalização em curso no departamento de futebol. A repercussão dessa questão da análise da contratação, parece que o Flamengo gastou 100 milhões de euros, torrou e deu tudo errado.
Você tem a contratação do Juninho e não pode nem falar que deu errado, porque o cara tá meses no clube. Você tá falando também de um cara, de repente, voltando ao futebol brasileiro, tem uma adaptação. Então, acho que também isso tem que ser considerado. Não foi um cara que chegou para ser titular absoluto? Exato, também não foi ao valor mais alto. Acho que a questão é essa. Então, assim, do jeito que fala, parece que o Flamengo contratou um monte de jogador e que o desempenho tá... O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, tá vivo nas 2 competições de mata-mata. Ok, isso passou um sufoco que não se imaginava na Libertadores, mas passou. Faz um bom Mundial de Clubes, a meu ver, dentro da atuação, caiu para um dos melhores times do mundo. Então, assim, o barulho parece que é um negócio que tá tudo errado, tá uma catástrofe, o time queimou dinheiro. E não é isso. E me parece um barulho muito orquestrado também, Donk, porque a gente percebe até movimento em rede social, influenciadores do Flamengo, e ali com o alvo muito centrado na figura do Boto. E o que o Flamengo ganha com isso? Com esse tipo de crise, sendo que o Flamengo fez uma boa participação no Mundial de Clubes, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com o melhor ataque, com a melhor defesa, se classificou na Libertadores. Até aqui o Filipe Luís cumpriu todos os objetivos previstos. Gerar esse tipo de escândalo, de crise... Não é hora, né? Por causa de uma coisa totalmente contornável e por causa de uma contratação que o Flamengo desiste por repercussão de torcida. Olha, eu respeito o torcedor tem o direito de reclamar, de achar que o cara não é um reforço à altura do clube. Eu nem entro no mérito técnico se o Johnston era ou não jogador para um clube do tamanho do Flamengo, mas o ponto é, se a comissão técnica deu o ok, se o departamento de futebol deu o ok, e o clube volta atrás com a contratação encaminhada, porque isso gerou burburinho em rede social... Isso é o que mais tem no futebol brasileiro. Mas passa um sinal muito ruim, Abel, porque o ambiente profissional vai se blindar desse tipo de coisa. Esse movimento será feito com certeza, com uma... Aí, ô Fred, qual que é melhor IA para estudar? É o Gemini do Google. Ela resume videoaula do YouTube, organiza arquivo no Google Drive, é bem bom para estudar, sabe? E, Fred, qual que é... por uma decisão técnica. E dessa maneira, eu entenderia, por exemplo, se o Johnston viesse aqui para o Brasil, o cara fez exames médicos e não foi aprovado. Isso aí acontece, e aí não tem de contratar mesmo. Mas depois que dá o barulho na rede social, o Flamengo vem com essa desculpinha de que nós voltamos atrás porque o departamento médico olhou o histórico de lesões. Espera lá, o histórico de lesões... De anos atrás, porque nas últimas temporadas ele tem... A última vez que ficou parado foi em março de 2022, então. Mais de 3 anos. Mas o histórico de lesões é o básico ao avaliar uma contratação. Você vai ponderar ali e falar, faz tempo que o cara sofreu lesão, ou esse tipo de lesão a gente consegue contornar aqui com o nosso departamento médico, e depois a gente vê na hora dos exames também qual é o grau, mas não nesse nível de, a contratação encaminhada, a gente voltou atrás porque de repente alguém, vamos olhar o histórico de lesão. Não funciona dessa forma. E se aconteceu assim, para mim, diz muito sobre como as decisões são tomadas no Flamengo. E na época do Landim também, já teve contratação e até renovação que o presidente brecou. O Gabigol, por exemplo, na hora ali que o Landim foi assinar, falou, não, nesses termos aqui, eu não aceito. Isso é normal de acontecer, mas não a ponto de avalizar a contratação, de encaminhar, e aí se o BAP não for informado, também tem um erro de comunicação do Flamengo nessa história. Então eu vejo que são sinais ruins que o BAP precisa desfazer. Ele tem uma oportunidade nessa crise que é de dobrar a aposta nesse processo de profissionalização do Flamengo e, de fato, bancar o José Boto, bancar o trabalho do Filipe Luís. Agora, se arregar porque a torcida não gostou ou os influenciadores fizeram campanha contra, aí, de fato, não dá para acreditar que o BAP tem um projeto de profissionalização para o futebol do Flamengo. É um precedente perigoso, né? Porque mexe com a autonomia. Então dá a impressão, sinaliza que daqui para frente, então, a profissionalização foi para o saco, o Boto não manda nada e qualquer pressão em rede social vai garantir contratação ou não, ou vetar a contratação. Não pode ser assim, né? A própria diretoria tem que tomar uma atitude em relação a isso e dar mão firme para o Boto. Infelizmente não é novidade no futebol brasileiro esse tipo de coisa. Soltar um nome na imprensa para sentir o clima, a reação,
da torcida, tal. Hoje em dia isso potencializado com redes sociais, com influenciadores de cada clube e tal. E aí, não, a torcida não gostou. Os técnicos são escolhidos assim, né? Infelizmente, mas isso não é novo. Mas isso a aí, gente... quanto tempo que existe esse tipo? Tudo bem, antigamente não tinha rede social, mas já tinha isso. Mas a gente está falando numa tentativa de profissionalização fora da curva. É isso aí. Então, ou é ou não é. É por isso que é o caso do Boto falar o que quer, estude em mim. Que relação é essa? Até onde ele pode ir? E isso tudo que a gente colocou à parte, de qualquer forma, acho que uma conversa interna em alguns pontos, acho que também é importante. Assim, de alguns posicionamentos, para evitar qualquer tipo de atrito, sabe? Porque são vários episódios que a gente está analisando em relação a toda a história que foi trazida. Então, acho que um tipo de conversa ali entre as partes é importante, mas não a ponto do jeito que está, sugerindo que é uma situação insustentável. Só que eu não ficaria surpreendido se a coisa se tornasse insustentável e a relação de trabalho terminasse, tendo em vista como é o modus operandi do futebol brasileiro. E se vai continuar, Donk, o Boto também precisa fazer uma reflexão e aprender com toda essa crise. Exato. Porque ele é novo no futebol brasileiro. A questão cultural. Ainda está entendendo como as coisas funcionam e é algo, para mim, bastante previsto, né? Vem de outro mercado diferente, o futebol brasileiro tem nuances que ele ainda não conhece, e até essa relação também com influenciadores, com jornalistas, o dirigente precisa se atentar para a dimensão que as coisas têm no Flamengo. O Flamengo é isso, esse clube em que uma faísca vira tudo isso, porque é de fato o clube mais popular do país, um clube que tem holofotes o tempo inteiro. Então ele precisa estar mais alinhado com diretoria, mais alinhado com o departamento de comunicação, quando tiver interlocutores fora do clube e saber que internamente vai ter muito fogo amigo. Vai ter muita gente querendo que o trabalho dele dê errado. Sobretudo aliados da gestão passada, que sustentam a narrativa de que o departamento de futebol do Flamengo já era profissional, de que tudo corria às mil maravilhas, e querem, com o eventual fracasso do Boto, dizer, olha lá, tá vendo? Eu avisei, foram trocar, foram por esse caminho, deu errado. E não, o Flamengo de fato precisa de muitas das coisas que o Boto está fazendo. E não estou falando de contratação, mas de ter uma boa relação com o treinador, de escutar o que o técnico tem a dizer, quais são os pedidos e as necessidades, o que a comissão técnica pode melhorar, o que o departamento de futebol como um todo pode evoluir em termos de processo. Então, para mim, seria um grande retrocesso do Flamengo demitir o Boto nessa situação, sendo que na gestão passada se fazia coisa muito pior e não havia punição, não havia questionamento, como o Boto está sendo questionado agora. Da parte do Boto, acho que ele tem que dar menos milho para o bode, né? Ele abre muito flanco, muita possibilidade. E a gente sabe que em todo clube de futebol tem a reação ao novo, ao profissional, aos interesses de quem estava. Às vezes pode ser uma coisa básica, como o Breler falou, tirar foto lá com o jogador, o cara não tira mais na hora que ele quer. O clube de futebol tem muito essa picuinha, essa coisa pequenininha, né? E talvez o Boto tenha que botar mais o pé no chão em relação a isso. Às vezes ele dá muito milho para o bode e dá oportunidade para a oposição. Vamos dar uma olhada nas mensagens? Hashtag F360BR. Olha o delegado aí. Delegado Lopes? Não, né? Não é o Antônio Lopes, é o Chico Militante. Bom dia, delegado. Opa, Flamengo em crise? Ótima oportunidade para os guerreirinhos do Morumbi no sábado. Estreia do Crespão com vitória fora de casa. Viola concordou, hein? Tô vendo Viola concordando Viola, aqui. o nosso cameraman é São Paulino. O delegado é tricolor, hein? Ele está legislando em causa própria, Não é? o delegado. O delegado é Estreia tricolor. do Crespão numas, né? Porque parece que está meio emperrado lá, o São Paulo tem que resolver ainda. Porque tem que resolver o negócio do Zubeldia lá, Isso, com o Zuba. a rescisão contratual, né? Puxa, tinha... Mas a já passou tempo, hein? Já... E tinha acabado tão bem, assim, de uma maneira tão amigável. Né? Aí na vai hora nessa. Que coisa, hein? Tadeu, se o Flamengo contratou e deu liberdade para o Boto trabalhar e fazer contratações, esse veto em suas escolhas é um tiro no pé. E trocar de diretor de futebol agora é loucura, sim. Opinou o amigo Tadeu. Compromete a credibilidade do projeto. Né? Imagina o cara que chega, a primeira coisa que ele vai perguntar é até onde eu posso ir.
Como é que é a música lá? né? O que queres tu de mim? O que queres tu Tudo de de mim? mim. Gostei. E aí, torcedor, você também acha que José Boto está fazendo um bom trabalho? Comenta aqui embaixo. Se curtiu as notícias de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Mengão.